Olá, turma, boa tarde. Então, como eu disse, pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o capítulo 5, ok? Que fala sobre a expansão colonial na América Portuguesa. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu quero revisar com vocês, gente, um conteúdo que eu tinha passado antes da quarentena, que era um conteúdo que falava, certo, sobre quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que foi aquela história do escambo, né, do pau-brasil. Como foi que aconteceu isso? Gente, primeiramente eu quero dizer para vocês que quando os portugueses chegaram aqui, né, logo lá mesmo, realmente lá no início, eles vieram para cá com objetivos. Quais foram os objetivos? Era encontrar aqui riquezas, pessoal, encontrar ouro, pedras preciosas e, além disso, propagar a fé cristã. Então, gente, eles mandaram para cá expedições exploradoras e também expedições de reconhecimento do território. Foi aí que eles encontraram aqui, pessoal, a existência do pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica, né? Então, logo eles perceberam que essa árvore tinha um valor comercial. Então, a coroa logo, pessoal, arrendou a exploração dessa valiosa madeira a um grupo de mercadores. E esses mercadores se comprometeram a erguer no litoral brasileiro uma feitoria. Vocês lembram o que é uma feitoria, gente? Que é um armazém, né, fortificado, no qual esses exploradores eles guardavam a madeira até que as naus chegassem para buscá-las, né, e levá-las lá para a Europa. Então, inicialmente, gente, os mercadores portugueses eles obtinham o pau-brasil mediante o escambo. O que era o escambo? Era uma troca de trabalho, né? Era um comércio feito entre os indígenas e os portugueses, né? Em troca de bugigangas. Não havia dinheiro, realmente na troca de bugigangas. O indígena trabalhava para o europeu em troca dessas quinquilharias. E eram os índios tupiniquins. Então, estes forneciam a madeira que eles próprios haviam cortado, transportado, né, por vários quilômetros até o litoral. E em troca, eles recebiam dos portugueses machados, facas, canivetes, né, espelhos, tudo que era produtos que eles achavam diferente e que eles gostavam. Então, o que é que acontece? Tudo isso aconteceu, né, no território, mas, gente, os portugueses eles estavam instalados realmente na parte do litoral. Então, faltava essa área todinha de amarelo, que é o interior do Brasil, para eles explorarem. E eles não tinham explorado ainda. Então, existiram o seguinte, 3 grupos que ajudaram os portugueses a entrar no interior do Brasil, a explorar esse território. Então, eu quero deixar para vocês aqui o que o historiador, eu quero dizer para vocês, e até coloquei aqui no slide, que eu achei bem interessante, o que o historiador brasileiro, Frei Vicente de Salvador, ele colocou a respeito dos portugueses. Olha aqui o que é que ele diz, né? Ele escreveu aos portugueses, né, e diz que eles pareciam caranguejos. Ó, ele escreveu que os portugueses pareciam caranguejos, pois ficavam apenas arranhando as costas brasileiras. Ou seja, os portugueses realmente só ficavam no litoral. Mas por que é que eles ficavam só no litoral? Gente, porque tinham várias dificuldades para entrar no interior do Brasil, na mata. Né? Era a dificuldade de locomoção, a resistência dos indígenas, logicamente, que estavam protegendo seu território. Essa situação ela só começou a mudar lá pelo século XVII, né? Através da ação desses grupos que eu falei para vocês, dos soldados, dos bandeirantes, dos jesuítas, né? Dos criadores de gado. Como foi que os soldados ajudaram os portugueses nessa exploração de território? É porque é o seguinte, gente, como foi que isso aconteceu? No início do século XVI, certo? Os piratas e corsários europeus, eles assaltavam a costa da América, em busca de riquezas, logicamente. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, aconteceu em 1580 a União das Coroas Ibéricas, que é a união da Espanha com Portugal. Então, a pirataria no litoral brasileiro ela se intensificou, porque os inimigos dos espanhóis também começaram a invadir o Brasil. Então, o Brasil, ele começou a se proteger, né? O governo luso espanhol, o governo de Portugal e espanhol, eles começaram a se defender, a reagir
contra essas invasões. Então, eles começaram a enviar para o Brasil expedições, né? E essas expedições erguiam fortes aqui no Brasil. Então, esses soldados, eles começaram a entrar no interior, fundando fortes, e esses fortes deram origem a várias cidades. Exemplo para vocês, existiu o forte, pessoal, erguido pelos soldados, certo? Eles ergueram um forte em 1616, que foi o forte de Santa Maria de Belém, certo? Foi esse forte que deu origem à cidade de Belém, que é a capital do Pará. Existiu também o Forte dos Reis Magos, certo? Que esse forte deu origem à cidade de Natal. Existiu o forte também que foi erguido pelos soldados de Nossa Senhora de Assunção, que deu origem à cidade de Fortaleza. E vários outros fortes. E com isso, os soldados deram a sua contribuição no interior, certo? Na exploração do interior do Brasil. E outro grupo foram os bandeirantes, né? Os bandeirantes também entraram no interior do Brasil à procura de quê, pessoal? À procura de ouro, de pedras preciosas e à procura de indígenas. Então, essa contribuição também foi muito importante, ok? E agora eu vou falar para vocês, gente, sobre a contribuição dos jesuítas. Como foi que os jesuítas contribuíram para a exploração do território brasileiro? Da seguinte forma. Nas missões, gente, os indígenas trabalhavam e eram iniciados no catolicismo, certo? Então, eles cultivavam cereais, frutas, erva mate. Além disso, extraíam vegetais da floresta, né? Produziam tecidos, objetos de couro, esculturas. Vários desses produtos eram exportados para a Europa, gerando grande lucro, né? Grande lucro. E outra coisa, gente, os jesuítas, quando eles vieram para cá, eles vieram com um único objetivo, que era propagar a fé cristã, certo? Era converter os indígenas e integrá-los à civilização, entre aspas, né, gente? Porque o índio, ele tinha sua cultura, né? E os jesuítas queriam impor a cultura a esses indígenas. Então, inicialmente, eles se concentraram no litoral, certo? Os jesuítas, eles fundaram colégios nas principais vilas, né? Criaram cidades nas principais vilas. Mas conforme os indígenas foram sendo vencidos no litoral e se refugiavam no sertão, os jesuítas também se deslocavam para lá com suas missões. Olha aí, ó, estavam entrando no sertão. Então, as principais se localizavam no interior da Amazônia e da região sul, áreas densamente povoadas por populações indígenas, sem falar que os padres jesuítas, eles construíram os aldeamentos. O que eram esses aldeamentos? Eram chamados de missões, né? As missões jesuíticas, que era uma espécie, pessoal, como se fosse assim, uma ampla área, né, onde tinham vários locais de plantio para os índios trabalharem, dormirem. Então, esses locais eram chamados de missões. E os jesuítas e os indígenas se comunicavam pela língua tupi, viu, gente? Outra coisa, os indígenas realizavam trabalhos na agricultura, no artesanato e na pecuária. Então, esse deslocamento dos padres jesuítas para o interior e a construção desses aldeamentos, logicamente que ajudou na exploração também do território brasileiro. Ok, gente? E para terminar esse primeiro bloco, eu quero falar para vocês sobre a revolta de Beckman. A revolta de Beckman, ela aconteceu exatamente, pessoal, porque os padres jesuítas, eles protegiam esses indígenas. Eles não queriam que os indígenas fossem capturados pelos bandeirantes, né? Não queriam que eles fossem capturados pelos bandeirantes e nem queriam que eles servissem de escravos para ninguém. Então aconteceu o seguinte: a revolta de Beckman, ela aconteceu ali por volta de no século XVII, no estado do Grão-Pará e Maranhão. Porque antes, pessoal, essas duas localidades, eles compreendiam na época todas as terras situadas hoje entre o Rio Grande do Norte e o Pará. Então, como foi que aconteceu isso? No estado do Grão-Pará, gente, e do Maranhão, o indígena, ele era a principal força de trabalho na agricultura, no pastoreio, no transporte, na coleta das drogas do sertão. O que eram as drogas do sertão, gente? É cacau, baunilha, certo, castanha do Pará. Então, esse trabalho da extração e do transporte dessas riquezas era feito principalmente por indígenas. Então, quando foi em 1680, os jesuítas, eles liderados, né, pelo padre Antônio Vieira, eles conseguiram a aprovação, certo, pela coroa portuguesa, de uma lei proibindo a escravização dos indígenas. Aí pronto, aí o bicho pegou.
Pegou por quê? Porque os colonos dessa região, eles dependiam do trabalho indígena. Então, eles não queriam de forma alguma que essa lei continuasse. Então, contrariados, os colonos reagiram, exigindo da coroa uma solução para o problema da mão de obra. E a coroa foi resolver o problema da mão de obra como? Da seguinte forma. O governo português, ele concedeu o monopólio do comércio regional à Companhia do Comércio do Maranhão. Essa Companhia do Comércio do Maranhão era para resolver esse problema aí, né? Que em troca, pessoal, assumiu o compromisso de trazer 10 mil escravos africanos para a região, a razão de 500 por ano e de vendê-los a preço reduzidos. Só que a companhia, pessoal, ela não trouxe esses africanos para o Maranhão. E, além do mais, vendia mercadorias de má qualidade a preços exorbitantes. Então, quando foi em fevereiro de 1684, os colonos maranhenses, gente, liderados por um rico senhor de engenho, que ele era chamado de Manuel Beckman, eles destituíram o governador e invadiram o colégio dos jesuítas e os armazéns da Companhia do Comércio. Então, gente, ambos localizados em São Luís. Então, esse episódio aí deu início à revolta dos Beckmans, certo? Como foi que Portugal reagiu a tudo isso? Reagiu, pessoal, enviando soldados, sufocando o movimento. E, para completar, gente, eles executaram o Manuel Beckman. Só que, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles atenderam também os interesses dos colonos, porque eles extinguiu a Companhia do Comércio do Maranhão, né? Suspendeu a proibição de escravizar os indígenas e, sabendo, no entanto, né, que essas medidas desagradariam os jesuítas, o governo português, então, concedeu-lhes garantias legais para continuarem atuando na região. E agora, gente, nós vamos falar no próximo bloco, né? Quando eu terminar aqui de falar sobre um pouco da criação de gado, eu vou passar para o próximo bloco para falar para vocês, gente, sobre... aliás, eu vou deixar para o próximo bloco para falar para vocês sobre a criação do gado, tá bom?